O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas. Boa noite para você que nos acompanha. Vamos juntos aí pelos próximos 30, 40 minutos com mais uma entrevista especial nessa reta aí final de 2021 para início de 2022. Hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro. E tradicionalmente a TV Zoom traz sempre uma pessoa para fazer uma análise de como foi o ano de Nova Friburgo, né? E hoje nós trazemos uma pessoa que é apaixonada por essa cidade. Tem pessoas, inclusive, que falam que em algum momento essa pessoa vai ser prefeito de Nova Friburgo. Então, quem é essa pessoa? Obrigado, Fernando. Anderson Nogueira. Deus ouça essas pessoas. Né? Isso acontece, sabia? É muito interessante, assim, o carinho que aconteceu comigo durante o ano de 2021 foi, assim, algo extraordinário. De pessoas que votaram no projeto de cidade que apresentei, de pessoas que não votaram nesse projeto de cidade que a gente apresentou, mas que disseram, olha, ou me arrependi, ou gostaria muito de ver você na prefeitura, mas o mais importante do que personalismos, Fernando, é a cidade ter de fato um projeto objetivo para que ela possa dar a virada que ela precisa e sair desse marasmo que já vai para a sua segunda década. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo em casa. Feliz ano novo. Espero que todos tenham tido aí uma boa passagem, né? Uma boa virada de ano. E que nesse ano a gente possa estar livre aí da pandemia, que a gente possa voltar ao normal, que nunca mais será normal, mas essa convivência, a arte dos encontros, é o que a gente mais deseja para esse ano de 2022. E Nova Friburgo pede isso, tem esse clima, né? De encontros, de eventos, de estar na rua com as pessoas, isso é muito gostoso, né? Você tem que voltar, né? E Friburgo tem uma identidade, né, que é muito disso, né? Das suas várias tribos, que obviamente existem, mas essa coisa das pessoas se conhecerem, de outras, de compartilharem, né, as suas vivências. E é isso que faz uma cidade ser, de fato, uma cidade que tem tudo para ser extraordinária. Para te apresentar, meu amigo jornalista Anderson Nogueira, mas eu falei um possível futuro prefeito da cidade. Não sou eu que estou dizendo isso, Anderson. Isso aí eu até comentei contigo antes da gente começar a gravar. Pessoas que não são ainda eleitores ou eleitoras suas, já comentaram comigo que em algum momento esse cargo vai ser seu pela sua dedicação a essa função. Não comparando ao Lula, mas o Lula sempre bateu e foi presidente 2 vezes, né? Quem sabe numa terceira vez esse ano que ele provavelmente pode ser candidato. E você também tem uma dedicação a Friburgo, uma dedicação política. Você virou a sua vida de jornalista para fazer política por Nova Friburgo. Então, esse ano tem uma eleição aí para deputado. Você ainda não sabe se vem para estadual ou federal, né? Ainda tá na... Nem sei se serei candidato, Nem né? sabe. Na verdade, o grupo, né, do qual você acaba fazendo parte, as pessoas que te acompanham, o próprio partido político... Indica. Eles fazem uma leitura de que tem que ser candidato, que é importante para a cidade também de Nova Friburgo. Eu, particularmente, estou pensando bastante, né, se serei candidato e se for candidato a quê? A estadual ou a federal. Uma certeza se for candidato e ao cargo que vou estar disputando, certamente é com um objetivo muito claro daquilo que for melhor para a minha preparação para servir a Nova Friburgo. Como né? prefeito. Com certeza. Então, e eu usei muito o ano de 21 para isso, né, Fernando? Eu estou terminando agora a minha pós-graduação em Gestão Pública e Governança pela PUC do Rio Grande do Sul. Você está aprendendo ou está dando aula nessa pós? Estou aprendendo. Fiz alguns cursos também de extensão da FRJ, de outras universidades, para estar mais preparado, né? E fora as experiências que você vai adquirindo ao longo da sua jornada, na gestão do Parlamento Juvenil na LERJ, da qual eu continuo. Em breve, aqui nos próximos dias, a gente vai ter aqui em Nova Friburgo o Fórum do Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro, do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que vai estar aqui em Friburgo por 2 dias. Então a gente tem uma série de
perspectivas e ações das quais a gente tem se dedicado, sem pensar muito em eleição. No tempo certo da eleição, a gente vai estar tomando a decisão, ouvindo também muitas pessoas daquilo que é melhor, repito, para a preparação, porque de boas intenções, já diz o velho ditado, o inferno está cheio. Não basta ter boas intenções, é preciso estar preparado, é preciso ter a experimentação da cidade, das coisas da cidade e de modelos que têm dado certo, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E tem muita coisa boa acontecendo por aí, tá, Fernando? Você acha, Anderson, que essa questão do estar preparado, você ter batido na trave nessa eleição passada aí para a prefeitura, isso de fato pode ter sido bom para você, o estar mais preparado? Eu falo em relação ao relacionamento, né? Eu caso agora, dia 8 de janeiro, né? E com certeza o Fernando que a Carol vai levar para casa dia 8 de janeiro é um Fernando melhor do que o que, por exemplo, minha ex levou para casa em 2017. O aprendizado, o amadurecimento no relacionamento fez muito sentido para o meu relacionamento novo. Na política funciona assim, para preparar essa cidade para um futuro que você espera. Esse tempo aí de mais 4 anos pode ter sido bom ou você perdeu tempo? Eu acho que a correlação que você faz ela é perfeita, né? Porque nas nossas vidas é assim. E a política nada mais é do que uma extensão ampliada, é claro, porque influencia no coletivo, das nossas vidas. Né? Obviamente que eu adoraria estar prefeito já agora. Obviamente que eu fico muito triste ao ver a cidade com o freio de mão puxado. Obviamente que eu fico perplexo com uma cidade que deveria estar acelerando e ela, na verdade, muitas das vezes está dando ré. Né? É óbvio que eu fico preocupado, triste, assustado, né, com o andamento da cidade, por isso gostaria de estar lá para oferecer aquilo que eu acumulei da vida como um todo e do que estudei. Agora, por óbvio, cada dia que passa a gente se sente mais preparado e no desafio de se preparar ainda mais. E digo mais, se um dia for prefeito, não vou deixar de estudar, não vou deixar de estar participando de fóruns, de estar buscando o conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém consegue te tirar e é algo que você sempre tem que perseguir. O conhecimento ele é infinito, ele é infindável. E quanto mais você conhece, você tem a maturidade, como você do casamento, de que menos sabe. Perfeito. Então, quanto mais se conhece, menos se sabe. Então, você tem que estar buscando cada vez mais o conhecimento para poder estar doando isso para alguém. No meu caso específico, o meu objetivo é doar para a cidade que me fez e que eu amo. Agora, você falou de um freio de mão puxado, de um pé no break, no freio. O que ao longo de 2021 você, na tua casa, nas suas redes sociais, você, aliás, denunciou muita coisa, inclusive, no próximo bloco nós vamos falar de 2 casos especificamente que você protagonizou aqui em Nova Friburgo, a gente nem combinou sobre isso, mas foi bem interessante. Mas, voltando para a parte da gestão de Nova Friburgo, o que você viu em casa, com a cabeça no seu travesseiro, você falou, putz, grila, bicho, eu teria feito totalmente diferente? Na verdade, os erros já começaram na transição de governo. Você ganha uma eleição no dia 15 de novembro, óbvio que o período era mais curto do que nos anos comuns por conta da pandemia, mas o prefeito ele fez uma espécie de reality show anunciando secretariado apenas no dia 1º de janeiro. Já é um equívoco, porque quando você ganha a eleição, você já tem um projeto de cidade na cabeça e tem que começar a correr contra o tempo para que esse projeto, a partir do dia 1º de janeiro, ganhe lastro. Então você tem que montar primeiro você tem que fazer uma reforma administrativa para começo de conversa. Por quê? Se o atual prefeito, enquanto vereador, era o maior crítico da gestão que passou e maior crítico da gestão anterior à que passou, ele não pode governar na mesma caixinha. Pois o atual prefeito governa na mesma caixinha do governo Rogério Cabral e na mesma caixinha do governo Renato Bravo. Então, primeiro passo, fazer a reforma administrativa, a mudança de secretariado, a modernização da máquina pública. A partir daí você vai traçar metas claras e estratégias que devem ser cumpridas em prazo determinado, realçando a importância de um planejamento para que você então possa cobrar a sua equipe de que essas coisas aconteçam. Eu continuo vendo mais do mesmo para Friburgo. A cidade está indo para qualquer lugar, só que qualquer lugar não nos serve. Então essa é a virada que Friburgo precisa ter. Ter um objetivo claro. O que nós queremos ser como cidade? Na minha concepção, Friburgo, e vou continuar apostando nisso, eu quero que Friburgo seja uma das melhores cidades do Brasil. O que eu faço para chegar
a uma das melhores cidades do Brasil? Primeiro, tem que pegar os dados atuais e, através dos dados atuais, assumir um compromisso de melhorá-los para que a qualidade de vida das pessoas possa ser também melhor e a cidade possa ser mais harmônica. Ou seja, é definir um antes e depois. Claro! E o Uma problema maior é que o prefeito, que saiu vitorioso na eleição, e a gente parabeniza pela vitória, Claro. foi a escolha de uma maioria, ainda que numa eleição muito confusa, com 16 candidatos, onde já sabíamos que o segmento mais organizado teria uma grande possibilidade de vitória, e foi o que aconteceu, porque o segmento mais organizado era de parte da igreja evangélica, e o prefeito assim foi eleito. Só que se você perguntar a qualquer pessoa qual era o projeto que o Johnny apresentou durante a eleição, qual foi o projeto de cidade que ele apresentou para as pessoas? Ele não apresentou um projeto de cidade porque ele não tinha um projeto de cidade. Ele tinha uma retórica, uma narrativa de combate à corrupção. A mesma narrativa, né, que elegeu o Bolsonaro, que fez o Moro ter o seu destaque. Só que combater a corrupção é mais do que uma obrigação. Isso não é uma qualidade, não pode ser um projeto de cidade. Honestidade não é competência, honestidade é obrigação. Agora, claro, competência, a gente mais competente e menos competente. Caráter, óbvio, que tem que ser analisado, mas faz parte do braço da honestidade. Então, é isso que faz a diferença. Eu não sinto um governo preparado e um governo que tinha um projeto para entregar a cidade e um quarto já foi. E o quarto mais importante, um governo feito por 4 anos, primeiro ano já foi, 25% desse mandato foi, só que é o 25% mais importante, que é onde você estabelece a cara e a diretriz de um governo. Claro que pode ter concertações, Claro. e a gente torce para que haja essas concertações pelo bem da cidade, mas a gente fica cada vez mais pessimista. Você falou que houve um reality show ao dizer qual seria o time que iria tocar a prefeitura junto com o atual prefeito. Eu acompanhei de perto o prefeito Renato Bravo, ex-prefeito Renato Bravo, também como repórter o Rogério Cabral, e eu posso falar para você de casa o seguinte: acho que uma das missões mais difíceis de Rogério Cabral, de Renato Bravo e talvez do Johnny seja a montagem de equipe. É muito difícil. É muito difícil. Você, como futuro prefeito, se for, né? Você tem nomes já na cabeça de pessoas que falam, para a saúde tem que ser esse perfil e não dá para fugir. Porque o que a gente vê é secretário de saúde com perfis totalmente diferentes, pessoas totalmente aleatórias entrando em pastas aleatórias. Não, parece que não tem uma... É tão difícil montar a equipe que não tem uma certeza. Não, eu quero isso, eu quero um carro preto. Não vou aparecer amanhã com um carro branco. A primeira questão que tem que ser encarada de frente, com coragem, que tem faltado às últimas câmaras de vereadores e que tem faltado também aos últimos prefeitos, é a coragem de chegar para a população e dizer: os salários pagos aos secretários, eles são salários baixos. Claro que em comparação à população em geral, são salários que estão dentro de uma boa média, mas se você comparar com os salários pagos em Bom Jardim, em Cachoeiras de Macacu, e nem vou tão longe na capital, porque aí seria vergonhoso, mas os salários pagos ao secretariado, ele é simplesmente ridículo, ele não é atrativo para que um profissional de alto gabarito, que não queira se meter com corrupção, ou que esteja começando a sua carreira, queira. Então você vai ter duas apostas. Se o salário continuar sendo esse, você vai ter que apostar numa equipe jovem, de pessoas que estão entrando meio que no mercado de trabalho, claro que com preparo, com uma formação adequada, mas que querem mostrar serviço, e pessoas já aposentadas, que já serviram, que não tem mais aquela necessidade de viver de um salário. Perfeito. Agora, do contrário, no mundo ideal, os salários deveriam ser readequados para que possa governar. Agora, por exemplo, o prefeito Johnny Michael, ele aumentou o salário do diretor do Hospital Raul Sertã. Hoje o diretor do Raul Sertã ganha quase que o triplo da secretária de saúde. E aí você fala, ora, como que você vai ter um secretário de saúde, que geralmente é médico, que vai querer deixar os seus plantões de lado? É melhor pegar a direção do Raul Sertã, não vai responder processo. Então, isso é grave. Isso é uma demonstração também de dificuldade de montagem de equipe, mas ao mesmo tempo de que, como se fez lá atrás um discurso muito moralista e muitas das vezes até um discurso falso, e agora você encara a realidade quando você está do outro lado. Eita! E aí está um problema sério. A Câmara de Vereadores precisa ter a coragem, precisa acabar com esse falso moralismo de que o salário
pago em Friburgo para secretariado e até para os próprios vereadores é um salário alto. Óbvio que está acima do que a maioria da população brasileira ganha, mas não é adequado para as funções que são exercidas, inclusive com a possibilidade, não por corrupção, mas por problemas técnicos, de responder processo o resto da vida. Isso aí. Teve o doutor Arthur Matar, né? Foi candidato a prefeito também. Ele gosta de política, né? Outro dia encontrei com ele na rua e falei, Arthur, pô, faz 3 plantões na Unimed, esquece esse negócio de ser prefeito e tal. Assim, não, a gente gosta de política, mas realmente, financeiramente, não compensa. É o idealismo, né? O idealismo idealismo sempre fala mais alto. Só para deixar claro aqui também, para que a milícia digital dos meus adversários não peguem a fala e façam aqui o recorde de que o Anderson disse que os salários são ruins. Eles são inadequados para as funções se comparar com o mercado de trabalho, que no caso é o poder público, de outras instituições, e inclusive de prefeituras vizinhas à nossa. Isso aí, não faz sentido realmente o secretário de saúde, com a responsabilidade que tem. Um secretário de prefeitura não tem vida. Não. É dedicação integral, então realmente tem que ganhar E vai responder processo o resto da vida. O resto da vida. Por mais correto que ele seja, Tribunal de Contas passa 10 anos, 15 anos, o Tribunal de Contas continua mandando processos para poder verificar situações que às vezes o próprio mandatário não tem nem mais como pegar, porque está preso lá na prefeitura, em outra gestão. É complexo. Meu amigo, vamos fazer um primeiro intervalo, senão quem vai me processar é o Marconi, que está lá em cima. Vamos para o intervalo, vamos para o intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Doe e ganhe o Natal Solidário do SAF. Concorra a dezenas de prêmios e ajude a várias instituições de caridade. Basta manter o seu plano em dia e doar 1 quilo de alimento. Além da doação arrecadada, o Grupo SAF vai doar mais 1 tonelada. Juntos faremos o Natal mais feliz para muita gente. Associados SAF Pet podem doar ração para os animais abandonados. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Confira o regulamento no site. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Ligue 40 42 0200. De volta com mais uma entrevista para lá de especial, com meu amigo jornalista Wanderson Nogueira. Não sei se você vai querer fazer aqui a receita do bolo, mas eu te perguntaria para esse ano que está começando agora, a gente está na primeira semana de janeiro, não sei se vai dar a dica para o Johnny Maicon, o que ele tem que fazer, mas o que você acha que é a missão 001 desse ano, para o município começar a decolar e não ficar com aquele freio de mão que você falou? Recomeço. Começar agora. Tem que recomeçar, pela reforma administrativa. Né? Mudar as caixinhas, dar uma modernizada na máquina pública, insistir que o nosso maior desafio não é a contenção de gastos, mas é o aumento da arrecadação. E aumento de arrecadação sem elevar impostos. E a gente vive um fenômeno muito perigoso nesse momento, porque inflação, ela beneficia diretamente apenas um setor, que é o setor público, que acaba arrecadando mais com uma inflação descontrolada. Esse fenômeno aconteceu no ano passado, provavelmente acontecerá nesse ano e a gente espera que não aconteça no ano de 2023 e de 2024. Então, nesse sentido, você tem que ter um controle das finanças muito certeiro, sem contar com aquilo que você não tem certeza se ocorrerá, não surfar numa onda de um orçamento elevado por conta de inflação e buscar ferramentas para conseguir financiamentos de recursos. Então, na minha visão, particularmente, eu aposto muito
na visão de busca de recursos de fundos internacionais, mas para você buscar fundos internacionais e sair dessa coisa, só a dependência do Estado, só a dependência do governo federal, e Nova Friburgo tem um potencial extraordinário para isso por conta exatamente da sua formação, né, pelas colônias que tem, buscar esses recursos principalmente na área ambiental, que é a que hoje tem mais recursos depositados em fundos internacionais, e entregar bons projetos para que você possa trazer esse recurso de fora, recurso em euro, em libra, em dólar, que vale muito mais do que a nossa moeda, que está muito mal, para poder fazer a cidade começar a acontecer. E claro, eu particularmente trabalharia aí com 10, 12 grandes metas, através de grandes programas, com estratégias muito claras para a população e fazer a população participar. Quando eu vejo, por exemplo, as imposições autoritárias de, no terreno ali da Praça do Suspiro, colocar uma biblioteca porque fulano gosta de uma biblioteca e acha que é o melhor caminho para aquele terreno, eu acho uma imposição. Quando a sociedade foi perguntada para dar a melhor solução para aquele terreno, que é um espaço absolutamente privilegiado, de uma cidade que carece de jardins, de espaços de recreação, de espaços de convivência, porque ainda que a gente tenha o Nova Friburgo Country Club, ainda que você tenha a Praça Getúlio Vargas depredada, a Praça Demerval, mas você tem pouquíssimos espaços de lazer, de convivência e de eventos. Então, colocar mais um elefante branco na Praça do Suspiro, óbvio que a biblioteca é legal, é bacana, mas ela se contradiz com os conceitos mais modernos. Eu não acredito que um turista vai vir para Friburgo para visitar a biblioteca. Ele vai até visitar a biblioteca lá portuguesa, ali no centro do Rio de Janeiro, porque tem uma história. Mas visitar uma biblioteca recém-construída, de cimento, eu acho que a gente precisa também fazer com que a população participe mais das decisões e, ao participar mais das decisões, ela se torna também corresponsável por aquilo que vai acontecer. Mas dá para fazer um mandato participativo de verdade ou isso é para inglês ver? Não, é absolutamente possível. Dá para fazer? Para começo de conversa, Nova Friburgo precisa entrar na era digital. É inadmissível o atraso digital que Nova Friburgo vive, e isso ficou muito evidenciado na questão da vacinação. Quando, por exemplo, muitas pessoas levaram 5, 6 meses para entrar no sistema do SUS, do Ministério da Saúde, a sua vacina. Se você já tem um sistema digital, você não precisa ficar anotando. Olha o gasto de tempo e de recurso humano. De energia, né? E que você usa. A pessoa vai lá, anota no papelzinho, vai para outra pessoa vai pegar o papelzinho, vai sentar no computador, vai digitar um por Às vezes cansada, erra uma informação. E às vezes não tem mão de obra para isso, porque a pessoa fica acumulando funções. Se fosse digital, na mesma hora, instantâneo, você já faz todo o processo, ou facilita. Joga numa planilha, depois essa planilha é copiada para o sistema. Você acha que dá para governar com pequenos plebiscitos de tomada de decisões digitais? Exatamente isso. Eu particularmente defendo que seja criado, né, uma espécie de aplicativo Nova Friburgo Cidadã, onde lá as pessoas possam solicitar serviços, iluminação pública, tira a foto lá da iluminação. Isso já acontece em Niterói, por exemplo. Tira a iluminação pública, manda para a prefeitura manda a resposta e executa o serviço. O buraco na rua, a prefeitura, óbvio que você tem que ter equipe por trás também, não adianta ter só a ferramenta digital. E entre essas ferramentas digitais, você tem a possibilidade de fazer perguntas à população. Pô, bacana isso. Qual é a melhor destinação para o terreno da Praça do Suspiro? É óbvio. Dar opções, faz uma consulta pública antes, depois você pega aquelas mais comentadas e faz uma votação da população para ver qual é o destino mais adequado. Isso é fazer as pessoas se sentirem pertencentes ao município. E cada dia que passa, o friburguense fica mais afastado desse pertencimento, e a minha maior preocupação, Fernando, é a perda de identidade. Nova Friburgo vem sistematicamente perdendo identidade, perdendo laços com as suas instituições que, na verdade, existem por causa das pessoas, e essas pessoas vão se desmobilizando, e quando elas se desmobilizam, elas perdem o sentido de ser friburguense. E é isso que a gente não pode deixar perder, porque esse é o maior patrimônio que um povo pode ter. E você tem a cara de Friburgo, isso é uma mais pura verdade. Não sei se é porque você usou muito a máscara do friburguense durante a pandemia, você ficou com o emblema de Nova Friburgo. Eu sou apaixonado pelo friburguense, eu sou apaixonado pelo... Sabe, Fernando, eu valorizo muito a história, as instituições e a sobrevivência dessas instituições. Mas mais do que valorizar essas instituições, são as pessoas que construíram essas instituições. A gente não pode deixar de lado pessoas que deram as suas vidas para que essas instituições permanecessem, e hoje elas vão se perdendo, porque as pessoas estão se desmobilizando. Sem dúvida. Você falou da Praça ali do Suspiro e dessa biblioteca que é uma polêmica.
Eu me lembro de um episódio muito interessante, não sei se você vai lembrar disso, foi na inauguração, lançamento da FEVEST, não lembro de que ano, mas foi no ano que o ex-prefeito Renato tinha feito lá a aquisição do terreno, a desapropriação do terreno, né? E aí eu lembro de você brincando com ele, prefeito, legal você ter conseguido esse espaço lá pra gente, porque eu, quando prefeito, tenho um monte de projetos pra lá. E ele brincou contigo, falei, pois é, mas eu quero ser reeleito. Então deixa seus projetos pra depois. Bem lembrado, eu não Bem lembrava desse episódio não, mas é verdadeiro esse episódio. O que você pensava pro espaço lá? Realmente um espaço de convivência, de evento? Na verdade, eu acho que, claro que a gente tem ideias, né, mas você tem que consultar a população. Eu não abro mão de uma consulta à população sobre aquilo que tem que ser feito naquele espaço, porque é um patrimônio que foi comprado com dinheiro da população friburguense e que a gente tem que tomar uma decisão. Eu, particularmente, defendo que ali seja um espaço que consiga agregar eventos, convivência e, ao mesmo tempo, homenagens a símbolos friburguenses. Quais são os símbolos friburguenses? As flores, a indústria, Benito de Paula. Tem que agregar essas questões. Aí vão falar, mas tem que valorizar as colônias, tal, porque a biblioteca, primeiro resolve a Praça das Colônias. Que já está lá. Que é um elefante branco, que já tá lá, que não funciona, que é um espaço absolutamente desprezado e que você precisa tomar uma atitude com relação à Praça das Colônias. Então, o espaço das colônias é a Praça das Colônias. Você tem que fazer com que a Praça do Suspiro, eu trabalharia com complexos turísticos. E o primeiro complexo indutor de turismo para todos os outros complexos é a Praça do Suspiro. Então ali tem que ser equipamento turístico, tem que ser equipamento de identidade. Quando eu digo turístico, eu sempre volto a uma velha máxima que diz: cidade boa para o turista é aquela que primeiro é boa para quem mora nela. Se ela não é boa para quem mora nela, não será boa para o turista. Então o espaço também é do friburguense e dos turistas. Então, Praça do Suspiro tem que ser o primeiro grande complexo, com parcerias público-privadas, se necessárias, valorizando as nossas culturas cervejeira, das flores. A gente precisa ser criativo. É por isso que eu defendo que tem que ser uma cidade criativa, uma cidade sustentável, uma cidade que acontece no agora e uma cidade inclusiva. Como em Gramado, por exemplo, que o morador cuida tanto, ama tanto, que é o espaço dele, depois do turista. Mas o morador de Gramado, ele se porta como um turista, apreciando a cidade dele, cuidando da cidade dele. Então, esse sentido de pertencimento, realmente falta uma liderança para trazer esse ar de Friburgo. Falta isso, realmente. E isso tem uma relação direta com cultura. Sem dúvida. Né? A identidade, ela é parte importante das questões culturais. E a gente tem perdido muito com relação às questões culturais de Nova Friburgo. Sem dúvida. Vamos para o próximo bloco, Anderson, que, olha, ano passado, 2021, eu levantei 2 casos aqui para a gente citar. 2 casos que você protagonizou e liderou um caminho para soluções. Tá com curiosidade de saber o que eu identifiquei aqui? Vacina. Vacina e o que mais? Vacina e qual é a outra? É tanta causa que... Você vai saber no próximo bloco. Até já, pessoal. Vacina e um caso... Doe e ganhe o Natal Solidário do SAF. Concorra a dezenas de prêmios e ajude a várias instituições de caridade. Basta manter o seu plano em dia e doar 1 quilo de alimento. Além da doação arrecadada, o Grupo SAF vai doar mais 1 tonelada. Juntos faremos o Natal mais feliz para muita gente. Associados SAF Pet podem doar ração para os animais abandonados. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Confira o regulamento no site. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI.
Comece 2022 a bordo do carro mais vendido do mundo. Conheça o Ciclo Toyota e adquira agora mesmo seu 0 km dos sonhos com as melhores condições de financiamento. Corolla com a primeira parcela para depois do carnaval. Seu usado de entrada com até 100% da tabela FIP e mais R$500 de vale combustível. Venha para a Toyo Serra e avalie seu usado como entrada. Agende agora mesmo seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. De volta com o terceiro tempo do Zoom TV Jornal, com o Anderson Nogueira, jornalista, há quem diga futuro prefeito de Nova Friburgo, né? Muita gente fala isso, a gente até brincou sobre essa situação. E ele nas redes sociais, aliás, você é muito ativo em rede social? Tipo, você bomba pra caramba em rede social, é tranquilão? Não tanto quanto deveria. Né? Deveria ser um pouco mais, no entanto eu tenho um pouco de algumas aversões. Né? Você gosta mais do real do que do virtual? Nas redes sociais eu prefiro rua, prefiro contato pessoal, gente. Na rede social, às vezes você faz uma fala e a pessoa não tem um tom de voz, né? E aí pode parecer diferente, estranho. A rede social é um terreno muito complicado. É terra de ninguém. Quero ver te xingar na tua frente, na rede social. Quem sabe melhor usar a rede social em Friburgo é o atual prefeito. Ele sabe usar a rede social. Né? É bom demais, né? Para plantar várias coisas, para criar narrativas. O pessoal tá rindo ali. É a verdade. Eu entrego a verdade. Eu inclusive, em alguns momentos no Zoom TV Jornal, no ano passado, eu cheguei a falar ao prefeito, sai da rede social e vai pra rua. Em alguns momentos eu tive que bater nessa tecla, porque realmente o Instagram da prefeitura é tudo muito bonito. Os bairros nem sempre estão tão bonitos. É claro. Então é complicado. Mas o Anderson nas redes sociais, mesmo sem estar tão ativo, ele disse que gosta mais de rua e com certeza é isso, ele protagonizou alguns momentos que foram importantes. Vamos começar falando de vacinação contra a Covid-19. Que o próprio prefeito disse aqui, anteontem no nosso jornal, que Friburgo não esteve atrasado. Mas você identificou, assim como nós, né, que moramos aqui, queríamos a vacina de maneira mais célere, mais rápida, você identificou, opa, tá devagar. E aí o Anderson começou a descascar, cobrar, mostrava, né, Anderson, que em algumas cidades nós estávamos atrás e tal, e de repente andou. Você se sente um pouquinho responsável por esse empurrão? Acho que não sou eu, como as pessoas que chegaram juntos, porque elas perceberam, através de números muito claros e contra números não há argumentos, de que nós estávamos atrasados por uma escolha do prefeito. E qual foi essa escolha do prefeito? E vamos fazer aqui a comparação rápida dessa relembrança, né? Bom Jardim, Cachoeiras, a própria cidade do Rio, vacinando as pessoas de 30 anos, 35 na época, Friburgo ainda nos 55, 60 anos. E uma lentidão danada, e aí eu comecei a fazer um cruzamento de dados. Por que lá está avançado e aqui não? Aí eu comecei a perceber, peguei os dados do Estado, do Ministério da Saúde, fiz vários cruzamentos que não são tão simples de serem feitos e descobri que tinha pelo menos 38 mil doses de vacinas estocadas. Eu lembro disso. Na prefeitura. E aí eu comecei uma campanha, olha gente, vacina não se estoca, a situação é emergencial, vacina se aplica, Perfeito. É preciso aplicar a vacina, ou seja, a Prefeitura de Friburgo não está atrasada por uma questão de não ter o que é mais difícil, que é a vacina, está atrasada por desorganização e por uma escolha do prefeito de estocar vacina. E aí eu comecei a bater. Será que o prefeito é negacionista? Será que o prefeito... E aí depois o prefeito começou a dar uma desculpa de que a preocupação dele era faltar as doses de vacina para a segunda dose. Imagina se o prefeito segue esse ritmo, a gente estaria começando agora, talvez, a vacinar a segunda dose das pessoas. Nossa. Quando a gente já está na dose de reforço de muitas. Porque a tendência é que as doses viessem chegando na medida do tempo, né? Se ele fosse contar com a vacina que chegasse... Tanto é que teve um momento também muito determinante da vacinação, outro importante, que foi quando eu denunciei de que houve um ultimato do Estado porque Friburgo não conseguia cadastrar aquilo que vacinava. E isso estava afetando os números do Estado. Por quê? Friburgo tinha vacinado, segundo a Prefeitura, e acredito que era verdade, 60% da sua população, mas para o Ministério da Saúde tinha vacinado 10%. Isso porque essas vacinas todas não estavam no sistema SUS. Perfeito. E o Estado disse, não tem por que mais eu mandar a dose de vacina se você não está usando. A leitura estava toda errada. E aí deu uma acelerada também nesse cadastro de vacina que atrapalhou a vida de muitas pessoas, especialmente cidades que começaram a cobrar passaporte de vacina, Perfeito. Como a cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, eu vou ser muito sério para você, Fernando, a condução da questão da pandemia em Friburgo foi muito ruim. Do ponto de vista, desde lá atrás, com relação à obrigatoriedade do uso de máscara. O prefeito só foi fazer o uso obrigatório de máscara quando as cidades começaram a flexibilizar a máscara.
né? De multar e passaporte tudo, de vacina, ele passa batido, finge que nem é com ele. Né? Então são questões que demonstram que a ideologia do prefeito talvez esteja acima das questões científicas e de aceleração da pandemia. E o outro detalhe que não é menos importante, o número de mortos em Friburgo. Nós tivemos 622 mortes, alguma coisa nesse sentido, no ano de 2021. No ano anterior, que a gente também teve um momento extenso da pandemia, tivemos 300 e tantas mortes. Ou seja, houve quase que mais do que o dobro de mortes do ano anterior. E aí dirão, mas no mundo inteiro morreu mais gente. Em parte, verdade. Mas se você pegar a média populacional, a média de mortes por população, Nova Friburgo fica acima da média do estado do Rio de Janeiro, acima da catastrófica média do Brasil, e se fosse um país, seria um dos piores do mundo. Então, eu estou falando aqui em termos estatísticos, numéricos, e atrás de estatísticas, há vidas. A condução da pandemia em Nova Friburgo foi muito ruim, poderia ter sido muito melhor, poderia ter sido muito diferente. E como você falou, não pode custar vida, né? Não pode custar vida, e quem não governa por números está fadado a sempre governar por vãs ideologias. Não que as ideologias existem, mas enquanto gestor, você pode até ter sua ideologia, mas enquanto gestor você tem que estudar números. Você tem que pegar números e perceber, olha, se, por exemplo, acabei de fazer agora, a segunda causa de morte em Nova Friburgo no ano passado foi por problemas respiratórios. Isso é um problema. Vamos investigar por que tantas pessoas morrem por problemas respiratórios. Será que nós necessitamos de um hospital de cuidados intermediários para melhor relação e inclusive ensino às pessoas que têm problemas respiratórios a lidar com eles e não ter situações que as levem a óbito? É isso que vai nortear a política pública. Creche, mais fácil ainda. Se eu tenho hoje 4.000 crianças na fila de espera de creche, eu tenho um problema. Quantas creches eu preciso? Onde estão a maior parte de crianças? Onde são os bairros que mais necessitam ter a instalação de uma creche? Eu preciso construir uma creche ou eu posso alugar uma creche, visto que a taxa de natalidade de Friburgo despenca ano após ano? Se a taxa de natalidade despenca após ano, daqui a 10 anos, eu não vou ter necessidade de 4.000 vagas de creche, vou ter necessidade de 1.000. Então, não preciso. Hoje eu preciso de 4.000, daqui a 10 anos eu vou precisar de 1.000. Tem que trabalhar dessa maneira pensando em curto, médio e longo prazo. Ou seja, o Anderson que se prepara para uma futura prefeitura, pelo que eu estou vendo, é extremamente técnico e pragmático. Eu gosto de números. Trabalhando com a realidade para você ter aquilo que você falou no início da entrevista. A sensação do começo e do fim. Tem que saber onde você está para ver onde você quer chegar. Exato. E com estatísticas, com números. Sim. Interessante isso, cara. E com acompanhamento, inclusive, da população. Seja pelas ferramentas tecnológicas, esmiuçadas, porque ninguém é obrigado a entender de nada disso. As pessoas querem... Mas você vai estar mostrando. As pessoas querem a entrega do serviço. Mas elas têm que também ter a percepção de que, olha, nós precisamos fazer no Terra Nova grandes transformações. No primeiro ano faremos a creche, no segundo posto de saúde, no terceiro a ciclovia, para que as pessoas percebam as coisas acontecendo e sendo... As entregas acontecendo. Acontecendo porque também não há recurso infinito. O recurso é sempre escasso e a demanda é sempre muito grande. É preciso entender isso. E é preciso dizer também, não há salvador da pátria. A demanda sempre será, por mais que você faça o melhor, a demanda seguirá grande. E os recursos serão sempre escassos para a quantidade de demanda. Então eu tenho que ampliar recursos e diminuir as demandas entregando serviço. Porque eu vou ter que ampliar o tempo do Zoom TV Jornal. Eu sabia que ia dar ruim, já estamos com 38 minutos. Mas hoje é quarta-feira, dá para dar uma flexibilizadazinha na grade. E quarta-feira sem futebol, diga-se de passagem. Sem futebol, exatamente. Ainda não tem futebol. Que ano passado foi traumático para mim, Deus me livre. Antes do intervalo, eu já vi aqui que tem sinalização de intervalo, eu falei de duas situações que você protagonizou, né, uma liderança e ventilou, né, notícias importantes. Uma foi a questão da vacina e a segunda foi daquela, não sei nem se vou chamar aquela mulher de líder religiosa, uma idiota que, eu falo mesmo, que proferiu falas extremamente racistas, preconceituosas, homofóbicas numa igreja evangélica. E eu tomei conhecimento disso e muita gente através da sua denúncia. Como é que você sentiu aquele momento ali, cara? É tenso, porque primeiro quando você sai de uma eleição de prefeito, onde você perde para um pastor que é eleito com uma força de segmento, eu fiquei muito receio de parecer que fosse algo ali pessoal, político. E não era.
Era uma questão de que eu me senti atingido e me senti na obrigação, enquanto deputado estadual lutamos muito com relação a isso também, de que a intolerância religiosa, de que espaços de fé não podem ser utilizados para fazer falas que acham que podem falar. Não são espaços que as pessoas podem fazer o que bem entenderem. Pelo contrário, são espaços de amor, de coisas boas, não disso, né? Religiões que usam rituais de magia negra, as pessoas escracham. Sim. Não pode ser diferente de qualquer outro espaço quando se faz maldade com as pessoas, ainda que não diretamente. Claro. Mas discursos matam, falas matam. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, nesse sentido, eu pensei muito antes de fazer a denúncia, mas fiz com a convicção de que é necessário a gente começar a mostrar para essas pessoas, porque também não é um caso isolado, Fernando, infelizmente. Eu acredito Ali que sim. foi algo que aconteceu, que a gente teve acesso e que divulgou. Mas quantas outras falas do tipo não acontecem no silêncio dos templos religiosos? Né? Então não é nada com relação a uma religião A, religião B, evangélico, católico. Isso não pode acontecer em espaço de fé nenhum, até porque eu sou uma pessoa muito espiritualista e acredito demais que as religiões elas devem pregar o amor, servir o amor. Acho que as religiões, né, de denominação cristã, elas são totalmente ligadas ao exemplo que Jesus Cristo foi, então não difere muito uma coisa da outra. Enfim, o processo está rolando na Justiça, o Ministério Público provavelmente vai recorrer da decisão que aconteceu no Tribunal de Justiça e a gente está acompanhando o caso. Agora também, não concordo com o linchamento virtual. Não, lógico. Acho que as pessoas, elas erram, né? Se elas pedem desculpas, obviamente que fica aquela marca, isso não as isenta daquilo que erraram, mas também não concordo muito com o linchamento virtual. No entanto, é preciso mostrar que nem tudo pode ser falado ou acontecer em nome de liberdade religiosa. Exatamente. Quando eu falo idiota, porque foi uma fala extremamente infeliz, idiota, né? infeliz. Muito infeliz. E eu acho que não dá para passar pano nesse tipo de gente. Jamais vou na internet ou usar o telejornal para xingar a pessoa. Agora, que eu não quero contato, eu não mas quero. Ali também não tem escapatória. É lógico. O discurso é muito claro. É lógico. Né? Porque pode falar assim, porque foi editado. Porque no começo até falaram isso, foi editado. Aí depois... Mas tem uma coisa que me assusta nessa história. E é por isso que eu digo que não é um fato isolado. Até hoje, a igreja onde aconteceu o episódio e o Conselho de Pastores, que não representa a maioria das igrejas evangélicas, soltou uma nota sequer sobre o tema. Então aí você tem uma demonstração também de que há certo apoio. Né? O próprio prefeito, Johnny Michael, não falou uma linha sequer sobre isso. No entanto, eu me lembro, no dia 15 de novembro, um dos posts do prefeito era essa pessoa comemorando a vitória do Johnny Michael. E dizendo, não me arrependo nem um pouco desse voto. Então aí você começa a perceber que a gente não pode permitir que a prefeitura seja usada para estruturação de religião e que nenhum outro espaço público assim seja e que espaços de fé, nem tudo pode acontecer. Em espaços de fé não há permissão para fazer o que se bem entende, se vai em confronto com o que diz a Constituição brasileira, a lei brasileira. E sabe uma coisa que eu estou achando agora também? Tem que pedir à direção da TV Zoom um programa de entrevista para mim com tempo infinito, porque no tempo do Zoom TV Jornal não dá. Vamos para o próximo bloco, despedida do nosso amigo Anderson Nogueira. A gente volta já já. Aqui no Varejão você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para pronta entrega. Material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção, preço bom. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. De volta para o último bloco do Zoom TV Jornal e a culpa é dele.
que é bom de papo, aí o negócio Jornalista. Rende. Jornalista. Bota dois jornalistas juntos é um problema. Mano, eu queria te contar uma história engraçada só para fechar aqui. Eu lembro no último fim de semana que pôde ter campanha, né, dessa última eleição, eu estava também na minha fatídica campanha para vereador, que acho que nunca mais na vida, não gostei dessa vibe, mas respeito e acho importantíssimo. E aí eu estava com uma pessoa que estava me apoiando e a esposa dele estava com ciúme dele. Porque ele estava na rua há muito tempo, e no meio da feira e tal, e ela ligando o celular dele, tocava, ele não via. E aí você estava até perto. E aí você vê como é que é. Eu vou falar sobre campanha contigo agora, por isso que eu tô lembrando dessa história. E aí ele, quando atendeu, falou: oi, amor. Não, eu tô aqui na feira com o Fernando. Ah, rapaz, que carro de som pra caramba. E aqui é miliciano, e é pastor, e é o filho da costureira que vai virar prefeito. Aí você tava do nosso lado. Muito bom. E ele justificando que não tava ouvindo porque tinha carro de som, e ele falou um monte de características da campanha. Muito bom. Aí tem o filho da costureira que vai virar prefeito e tal. E o seu jingle ficou muito na cabeça, né? Você gosta de campanha? Pra fechar. Você gosta de fazer campanha? A melhor parte da política é a campanha eleitoral. Você curte? Né? É porque é a parte que você tem mais contato com as pessoas. E não é porque durante o mandato você queira ter menos contato com as pessoas. Você tem outras rotinas. Mas você tem uma rotina, seja no parlamento ou no executivo, pior ainda, que você realmente acaba ficando muito preso na burocracia, mas isso também não pode não pode te impedir de ir para as ruas. Agora, na campanha já há um clima natural de entrega das pessoas, de debate, onde as pessoas respiram a política de uma maneira muito intensa. Elas querem receber esse conteúdo. Eu gosto muito de campanha, que as campanhas tenham perdido muita graça. As campanhas já foram muito melhores antigamente. Né, com as restrições que foram sendo impostas por N motivos, as campanhas elas foram perdendo um pouco do fôlego. Na última, com a questão da pandemia, foi mais fria ainda, mas ainda assim uma eleição que ficou na memória. E fico muito feliz de que o nosso jingle, que eu fiz o refrão, eu mesmo fiz o refrão, e tive a colaboração do Guto, da Vilagem, o Evandro Malandro também ajudou, e fizeram esse jingle maravilhoso que vai ficar aí na prateleira, acredito eu, dizem, dos melhores jingles aí das eleições de Friburgo, junto com Paulo, Paulinho e assim por diante. Meu irmão, obrigado pela entrevista. 47 minutos. O que eu faço com você? Porque, na verdade, foi um tempo de futebol e mais uns acréscimos na arbitragem, ainda que não tenha tido paralisação pelo VAR. Exatamente. Nem falta. Nem falta. Teve fair play. Fernando, obrigado, viu? Bom casamento para você. Obrigado, meu Desejo irmão. Muitas felicidades a toda a equipe aqui da TV Zoom. Pessoas que consideram da minha família, afinal de contas... É sua casa, pô. 20 anos aí de TV Zoom, né? Eu comecei muito novinho. E quero mandar um abraço para você que está em casa, desejando um ano novo de muita saúde, de saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Saúde e paz é o mais fundamental para as nossas vidas e, acreditem, o lugar de Nova Friburgo é estar no topo da serra, não só geograficamente, mas também economicamente, em qualidade de vida, em saúde, em educação, e a gente tem que acreditar nisso. Um abraço. E o Zoom TV Jornal é teu, tá, cara? Obrigado. Manda a pauta, se quiser abrir o berreiro, conta com a gente aí, porque o espaço é sempre seu. Isso aí, continue me acompanhando na minha coluna do A Voz da Serra. Isso aí. Vamos lançar um livro esse ano também, com algumas crônicas lá do A Voz da Serra. Que mês, mais ou menos? Eu acredito que a gente está pretendendo para antes do Carnaval ou logo depois do Carnaval. Ainda a gente vai divulgar aqui, com certeza. Tá bom? Fechado. Obrigado, Fernando. Obrigado. E é isso, pessoal. Hoje está acabando mais uma edição infinita do Zoom TV Jornal, com 48 minutos e meio. E amanhã nós estaremos de volta com uma edição bacana para falar sobre essa retomada de Nova Friburgo num setor que foi devastado, que é a área de eventos, de turismo. A gente vai estar aqui com o Biá, da Teia de Eventos, e também com a Fernandinha Gripe, do Sebrae. Amanhã a gente se vê, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas.